Olá pessoal, estamos começando mais um videocast, nosso Papo Justo, e hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu presidente de turma, né? Uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, que é o desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Né? Desembargador, eu queria lhe agradecer por ter aceito o convite para participar aqui do nosso bate-papo, né? E eu começo lhe perguntando uma dúvida, que é uma brincadeira que a gente tinha. Quem é mais velho, senhor ou Rômulo? É um prazer estar aqui, Alex, batendo papo com você. E primeiramente queria elogiar e parabenizar a iniciativa de ter esse papo justo aqui no tribunal. Acho que isso é muito legal, vai acrescentar muito, né, na história do tribunal. E o mais velho é o Rômulo, meu amigo. O Rômulo, na verdade, é meu espelho, né? O Rômulo, na verdade, é meu ídolo, como foi meu pai e tal. Ele ficou, meu pai partiu e eu tenho ele como, não como irmão, mas como um dileto amigo, um dileto professor, um direto parceiro. Na família, a inspiração de vocês para seguir do senhor dele? Foi o Rômulo. Então, daí a decisão de seguir para o caminho do direito, primeiro, foi inspirada pelo seu irmão. Exatamente. Que legal. Exatamente. E eu vi que o senhor se formou na UFPA, né? UFPA. O senhor é de Belém? Não, eu sou de Itacoatiara, né, interior do Amazonas. Aí fui para Manaus e de Manaus, em 1970, vim para Belém. E estudei no Colégio do Carmo. E em 74 eu fiz o vestibular. E na época só tinha a Universidade Federal do Pará. Uhum. Né? E eu fiz vestibular para Direito. E passei, graças a Deus, e me formei em 1977, ainda no Largo da Trindade. Né? Acho que foi um dos últimos anos que que nós colamos grau lá. Então é uma recordação muito boa que eu tenho do Largo da Trindade. Hoje é a sede da OAB. Hoje é a sede da OAB, né? Um casarão muito legal, muito bonito. Isso. E o senhor chegou a advogar, formou lá na UFPA, teve alguém que o senhor olhava lá dos professores, do quadro, que lhe inspirava, e dizia assim, olha, eu quero seguir por aqui, esse camarada me inspira, esse camarada eu admiro? Tinha alguém assim que lhe causava? Tinha sim, né? Porque naquela época os mestres nós tínhamos vários mestres, né? Me perdoe se eu faltar com alguém, mas nós tínhamos o professor, o pai do nosso amigo Torquato, o professor Júlio de Alencar, né? Nós tínhamos o Milton Nobre, que foi desembargador do Tribunal de Justiça, o Brito Trindade, né? Nós tínhamos o professor Otávio Mendonça, enfim, várias pessoas, várias personalidades do direito, né? O João Batista Clautal Leão, que estava brincando agora há pouco com a Milka, né? O João Batista Clautal Leão também era um grande mestre, enfim. Vários professores, né? Vários professores. E aí o senhor se formou? Foi advogar? Pois é, não. Aí eu trabalhava na Idade do Brasil, lá em Maracacuera. Aí eu tinha que ir para o núcleo. Era um núcleo mesmo. O núcleo universitário era um núcleo, um negócio bem pequenininho. E eu tive que sair de lá porque não dava tempo de chegar na universidade. Aí eu saí de lá em abril de 74, aí fui estagiar. A partir de 74 que eu estou usando paletó. Desde 74, né? Até agora, porque eu passei de 74 a 85, né, na lida do direito, né? E me formei em 77, como eu te falei, eu tinha 23 anos quando eu me formei, e era só advogado. Só advogado. Atuava em alguma coisa específica? Não, eu tinha escritório e era geral, que aparecia, a gente fazia as coisas. Que no início da advocacia, logo no início da advocacia, não dá pra e aquilo me ajudou muito. Me ajudou muito, sabe, Alex, foi no tratamento, né? Na angústia que os advogados têm em relação à magistratura, né? Sim. Porque às vezes a gente não entende o que o advogado quer falar com o juiz, quer falar com o desembargador, tal, e às vezes está ocupado e tal. Mas eu quando advoguei, eu tive várias situações em que eu me dei bem, porque eu conversava com o magistrado. Nunca conversei com o desembargador, né? Mas com o magistrado a gente tinha assim, uma relação muito legal, porque eu era
era advogado e mesmo, atuante, né? Atuante mesmo. Eu estava todo o tempo Exato. no fórum. Meu escritório era perto do fórum, então eu ia 2, 3 vezes no fórum, tal, conhecia Era um todo escritório mundo. que era seu, pessoalmente? Tinha... Não, era meu e de outro colega, nós éramos sócios, né? Nós dávamos muito bem também, entendeu? Muito bem. E eu ia lá 3 vezes, meu escritório ali na Bertano Rocha, atrás do quartel do Exército Brasileiro. Então eu ia lá 3, 4 vezes e tinha amizade com oficiais de justiça. Mas naquela época eram 10 juízes. Imagina, né? 10 juízes, né? 10 cartórios. Então a gente tinha uma relação muito boa, né? Com os magistrados, com os servidores, né? Enfim. E depois eu resolvi fazer o concurso. Pois é, e essa transição? Pois é, essa transição... Me faz essa pergunta direto, né? Pois eu estou há 10 meses no tribunal. Pois é, essa transição é muito legal, né? Porque quando você está do outro lado do balcão, como a gente fala, né? É muito legal, porque o juiz postulante a gente pode fazer o que quiser. Né? Então, mas eu sempre atuei na minha profissão como advogado com muita ética. Muita ética. Eu nunca entrei com uma ação temerária. Até eu dizia para o cliente, olha, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui não tem jeito. Sim. Não tem como, eu faço direito, eu não sou, como é que se aventureiro, diz? Né? Aventureiro, feiticeiro, não tem como. Então eu sempre pautei muito nisso, né? Mas é como eu estava falando, do lado de cá é muito legal, porque você faz, tal, você tem direito e tal. Mas quando você está do outro lado, a sua responsabilidade é muito grande. Sim. Né? Porque você tem que dar uma prestação jurisdicional dentro daquilo que está nos autos. É por isso que eu sempre digo, né, que o Ricardo, eu sou um cara desportista, eu conheço muita gente, pratico esporte até hoje. Eu sempre digo, o Ricardo, ele tem muitos amigos. Agora, o magistrado, Ricardo, ele não tem amigo. Eu lhe digo o seguinte... Ele não tem amigo. Deixa ele dar aquilo que é aquilo que não é. Perfeito. Porque eu advoguei, você advogando, você sabendo que o seu cliente tem direito e por uma via transversa você perde. O que é que você vai explicar para o cliente? Exato. Então eu sempre pautei a minha vida como magistrado nesse sentido, entendeste? Sim. De ter a consciência de que aquilo que deve ser decidido é aquilo que está nos autos. Né? E já é um exercício muito grande, né? Muito difícil de você prestar justiça num país como o nosso, né? E tantas desigualdades, é muito complicado. E na verdade só aumenta a responsabilidade. Isso aumenta a responsabilidade, né? Aí quando a gente vem para o colegiado, né, Alex, fica mais fácil, porque a gente divide as responsabilidades, né? Por isso que é bom o debate, o debate né? fica bom, né? Por isso que é bom o Vai debate, só melhorando. Né? Por isso que é bom e aí o debate. eu vou lhe fazer essa pergunta que eu fiz para a desembargadora Maria do Céu. Se o senhor estivesse na fila do supermercado, e aí o senhor vê o Ricardo desembargador, o que o senhor ia dizer? Ele é um turrão? Ele é tranquilo? Olhando. Não. Porque ela disse assim, eu sou turrona, mas eu tenho um coração desse tamanho. Não. É como eu falei para você, não existe muito diferença entre o Ricardo desembargador e o Ricardo amigo. O Ricardo desembargador, na verdade, ele é comprometido com a função dele, né? E o único chefe que ele tem é Deus, né? Ele é comprometido com isso. A minha fé inabalável em Deus é muito grande. Eu peço todos os dias, ao amanhecer e ao dormir, essa proteção divina que sempre me ilumine nas minhas decisões. Mas ele é uma pessoa tranquila. Eu recebo todo mundo, eu converso com todo mundo. E a sua fama na advocacia, até 10 meses atrás, quando eu posso testemunhar, era que o senhor era um cara muito bacana. Tranquilo e tal, mas eu não sou turrão não, muito pelo contrário, eu não gosto, eu me afasto desse negócio assim. Até porque, Alex, eu sou uma pessoa muito tímida. E as pessoas, quando eu digo que eu sou muito tímido, as pessoas não, eu só sou brincalhão com quem eu conheço. Entendi. Com quem eu não conheço, eu não sou brincalhão, eu não falo bom dia, eu falo com todo mundo aqui no tribunal, com todo mundo. Sim. Converso e tal, com as pessoas que eu tenho mais intimidade, faço uma brincadeira e tal, mas no dia a dia, assim, se eu for no supermercado, se eu for num shopping e tal, não mexo com ninguém, entendeu? Para o pessoal, para deixar registrado, ele não é que ele é tímido, o desembargador Ricardo, ele vai ficar na dele, ele é tranquilo, mas ele é um cara muito bacana, olha, eu posso atestar aqui, de verdade. Desembargador, depois o senhor foi para a carreira, né, magistrado. Eu estou vendo aqui, Alenquer, Oeiras do Pará e Santarém. Foram as comarcas que o senhor passou. Teve mais?
Não, é o seguinte, quando eu fiz vestibular, há muito tempo, né, 74, quando eu passei no concurso, nós tínhamos 14 regiões judiciárias. Certo. E eu fui designado para a 14ª região. Era juiz substituto. A 14ª região judiciária era composta por Alenquer, Óbidos, Santarém e Oriximiná. Só Entendi. que a sede era em Alenquer. Entendi. A gente ficava rodando ali. Não tem juiz em Oriximiná, também não tem Alenquer, também não tem Óbidos. Aí você passava 2 dias aqui, 2 dias ali e ficava nessa coisa, né? Até eu ser efetivado. Aí eu fui ser efetivado em Oeiras do Pará. Em Oeiras, tá. Entendi. Aí depois de Oeiras do Pará, primeira entrância, né? Eu fui para a segunda entrância em Santarém. Aí Santarém foi muito legal. Santarém é fantástico, fantástico, né? Aí eu tinha uma coisa que eu gostava muito, que era de lecionar, então eu lecionava na universidade, passei lá 4 anos e meio. Eu vi daqui, lecionou bastante. Achava muito legal naquela época, entendeu? E dessa vivência nessas comarcas, naquela época, o que o senhor traz hoje, assim? Acho que destacou Santarém, né? Santarém é espetacular. Santarém, quando eu cheguei em Santarém, a minha filha mais velha, que hoje está com... Vou dizer, você não vai me bater. A minha filha mais velha tinha 6 meses de vida. 6 meses, ela não tinha E é isso é uma coisa que eu digo, vou dizer toda vez. Todo mundo vê, assim, o desembargador Ricardo, aí tá lá, participa do julgamento, aquela pessoa ali técnica, preparada e tudo, com esse jeito aí da história do supermercado, de vai ver na fila, ele não fala, mas é porque ele é tímido. Agora não sabem também o tamanho do sacrifício de principalmente quem é de carreira, para chegar e, na verdade, para cumprir com o juramento de juiz, né? Da função. Com certeza. Uma filha de 6 meses, no seu caso, o senhor indo para Santarém. Imagina a mudança de vida que isso não causa numa família. Verdade. A quantidade de responsabilidade que vem junto com a responsabilidade de ainda ser um julgador. Verdade. Então, muitos não conhecem dessas dificuldades. As pessoas estão acostumadas a ver juiz e achar que é uma vida tranquila. Não, nós temos muita responsabilidade, estamos extremamente cobrados. E ainda tem essa situação de vida. Pois é, ainda tinha nessa época meu pai e minha mãe, que ele tinha uma certa idade já tinha mais essa preocupação, além da minha família, mais os meus pais, né? Sim. E que fiquei afastado por passei quase 12 anos no interior. Mas em Santarém foi assim, mais tranquilo, porque era uma comarca maior, tal, entendeu? Gostava muito de lá, e só saí de lá para ir para Belém. E lá o senhor lecionou ou foi em Belém? Lá eu lecionei. Lá eu lecionei na universidade. Eu vi direito comercial, né? Sentença civil. Já foi aqui na escola, né? Na escola da magistratura. Isso foi, então, essa direito comercial e... Foi lá em Santarém. Foi lá em Santarém. Foi em Santarém, na FIT, na Faculdades Integradas Tapajós, que faz parte do grupo... do grupo da UNAMA? Da UNAMA. Da UNAMA. Eu estive lá, eu conheci, eu não sei se era o mesmo campus, mas eu estive visitando e tinha um auditório enorme lá. Aqui, né? Quando nós começamos também, era um negócio pequenininho, então aí cresceu muito. Não, Santarém hoje é o polo. Santarém é muito legal, eu gosto muito de Santarém. Tanto que eu sou cidadão mocorongo lá. Olha aí. A gente foi descobrindo essa novidade. Então, realmente, Santarém marcou a sua carreira, né? Que bom. Aproveitava também, dava uns pulos em Alter do Chão, provavelmente. Com certeza, é uma maravilha. Com certeza. Ano de Copa, a gente tem que falar dessa, né? É verdade. O senhor também, e foi daí que eu lhe conheci, né, na carreira jurídica, né, digamos assim, minha, como advogado, no eleitoral, né? O senhor foi presidente do TRE, vice-presidente, que era o corregedor ao mesmo tempo, e presidente do TRE. Na verdade, Alex, em todas as comarcas que eu passei, eu fui juiz eleitoral. Quando eu cheguei em Belém, eu fui juiz eleitoral. Eu participei de toda a atividade no juiz eleitoral. Eu fui juiz de zona, eu fui juiz da corte, como na classe de juízes, e fui juiz na corte, na classe de desembargador. Então, passei por todas as funções, digamos assim, da justiça eleitoral. E tem um fator que é muito marcante na minha vida enquanto juiz eleitoral. Eu estava em Alenquer,
Alenquer era uma cidade muito difícil, entendeu? Quase 5 anos sem ter juiz, era muito complicado. E nós tínhamos uma eleição em 86. Eu passei no concurso em 85, quando foi em outubro, me mandaram para Alenquer para poder organizar a eleição de 86. Eu estava em Alenquer em 86, às vésperas da eleição, e uma coisa muito marcante me aconteceu. Estava naquela confusão, nervoso, primeira eleição, nós não tínhamos nenhum tipo de aula, de nada, né? de nada, né? Urna de papel? Tudo papel, contando voto e tal. Eu estou lá, junto com os servidores e tal, tocou o telefone. Quando tocou o telefone, aí a secretária falou, a Ivete falou bem assim, doutor Ricardo, é o presidente do Tribunal Eleitoral. Eu digo, o que foi que eu fiz? Rapaz, eu tomei um susto tão grande, porque a comarca era complicada. Aí eu botei o telefone, aí doutor Ricardo, pois não, aqui é o desembargador Raimundo Hélio de Paiva Melo, presidente do tribunal. Aí eu dei aquela respirada, disse, pois não, desembargador, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, está tudo tranquilo, eu só estou lhe telefonando para lhe desejar uma boa eleição aí, Alenquer. Alenquer eu conheço, é uma cidade complicada e tal, mas que Deus lhe ilumine e tal, estou lhe desejando isso, tal, boa sorte aí. Tá, muito obrigado, desembargador, muito obrigado. Aí fica o telefone. E eu fiz assim uma promessa comigo mesmo. Se um dia eu chegar a presidente do tribunal, eu vou ligar para todos os juízes, porque isso, depois que eu recebi aquela ligação, eu me tornei um leão. Entendeu? Não, eu vou ter que fazer tudo, porque eu já tenho um compromisso com o presidente do tribunal. Né? Aí aquele negocinho tal, não comecei a me fortalecer por dentro tal, e vamos enfrentar isso, as dificuldades vão ter que ser vencidas. Eu tenho o apoio do presidente. Tal, aí, graças a Deus, foi uma eleição tranquila em Alenquer, tal, fiz grandes amizades lá em Alenquer. Tal, e depois, quando eu fui presidente eleitoral, já com outra tecnologia, né, eu já podia falar tal, com os juízes, eu falei com todos eles. Legal. Todos eles eu fiz questão de prestar solidariedade, contar com o apoio do tribunal. Isso é um diferencial. Isso fortalece, né? Sim, isso fortalece o magistrado. Isso é liderança. Agora, até porque hoje você tem aulas na escola, tem alguma coisa. Naquela época não, você passava no concurso e até para... Nós nem tínhamos aula de eleitoral na universidade, não tinha nada. E até para o telespectador entender, a gente sabe, a Justiça Eleitoral, uma Justiça Federal, né, ela é regionalizada, né, o TRE, no caso do estado do Pará, que capitaneia a eleição aqui. Mas o corpo de juízes, de magistrados do interior e da capital, inclusive, são juízes estaduais, gente, não são juízes da Justiça Eleitoral. Exatamente. O senhor podia, já que foi presidente do TRE, podia explicar um pouquinho de como é que é essa situação, só para a pessoa entender. Perfeito. Por que tem um juiz que é do Estado que está respondendo à Justiça Eleitoral? Porque, olha só, a Justiça Eleitoral, ela não tem o corpo de juízes. Sim. Ela tem um corpo de funcionários. Né? E esse corpo de funcionários vem sendo, não é de muito tempo, porque antigamente todos os cartórios do interior eram de funcionários cedidos pela prefeitura, por qualquer órgão municipal. Hoje a maioria tudo é concursado. Sim. Então ele tem um corpo funcional dele. Agora o corpo de juízes ele não tem. Então como é que é feito isso? No interior, o juiz eleitoral é o juiz da justiça comum. E aqui na corte, ela é composta por seis e mais o presidente. Então são dois juízes juristas, né, em que a ordem dos advogados, ele faz a lista e vem para o tribunal, tal, depois a presidente da República escolhe. Aí vem dois juízes de carreira do Tribunal de Justiça, um juiz federal e um desembargador corregedor vice-presidente e um desembargador presidente, que são 7 membros. A corte eleitoral. Todos os operadores do direito. Exatamente. Né? Consegue fazer uma corte plural. Exatamente, mas ele não tem o corpo, né? Então nós temos 2 anos de mandato, digamos assim, né? Depois vai renovando. E as pessoas que tem, porque tem colega que não tem
gratidão nenhuma pelo Justiça Eleitoral. E tem outros que gostam, né? E eu sempre gostei de eu sou suspeito de falar, eu gosto muito. Atuava muito lá, ele conhecia lá como presidente do tribunal. E a presidência do tribunal, TRE primeiro, né? Como foi? Foi um desafio? Foi um desafio muito legal, né? É como eu falei para você, eu passei por todos os órgãos da Justiça Eleitoral e eu tive, né, o privilégio de ser o primeiro presidente do Tribunal do Brasil a lidar com o plebiscito, né? Porque a criação do Estado de Tocantins foi pela Constituição, não foi através de plebiscito, né? Então, quando houve o movimento para separar o Estado do Pará em 3 estados, né, que seria aqui, né, seria o Estado do Carajás e o Estado do Amazonas. Nós não tínhamos nenhuma resolução, nós não tínhamos nada. O presidente do TSE era o ministro Ricardo Lewandowski, e eu passei lá. Seu xará. Meu xará, nós passamos lá, eu e a equipe técnica, passamos mais ou menos uns 15 dias em Brasília, fazendo resoluções com o ministro do TSE, Arnaldo Versiani, eu me lembro agora do nome dele. A assistência deles maravilhosa. Foi muito boa, tivemos audiências públicas e tal, né? E finalmente nós tivemos a eleição em 2011, do plebiscito, né? E que o povo, naquela oportunidade, optou pela não divisão do Estado. Mas eu tive essa oportunidade, né, de presidir esse plebiscito, né, e depois tive que presidir a eleição municipal de 2012. Na época era muito assim, dava muito nervoso na gente, né, pra gente lidar com uma coisa nova assim, que era o plebiscito e tal. Mas depois foi se acostumando, e a equipe do eleitoral é muito fantástica. E eu vejo aqui também que o senhor foi um desembargador que fez uma revolução na informática. Eu sou hoje presidente da informática. Legal. Eu sou fascinado por isso. Eu falo de inteligência artificial. Todas as entrevistas eu tenho tocado nesse assunto. Mas eu acho que hoje a gente não estaria com o tribunal na condição que ele está, né? E aí já entrando na sua gestão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Se não tivesse ocorrido as intervenções que o senhor fez aqui, né? Então, questão do data center, de estruturar mesmo de vez a informática para ela poder seguir. Essa questão de informática, de tecnologia, o senhor tinha isso como um desafio na sua gestão aqui no tribunal? Como é que a gente pode ficar sabendo, por exemplo, de como é uma gestão de tribunal, né? As pessoas estão acostumadas a ver um governador, um prefeito, até um ou outro toma conhecimento de como é uma gestão de presidente de Câmara, de presidente de Senado, mas a gente não fica sabendo quase nada de um tribunal. E o tribunal, na verdade, ele usa do próprio corpo de desembargadores para comissões, enfim, para comitês, para trabalhar, né? Então, além de julgar, a gente participa dessa parte administrativa, mas a função do presidente da gestão mesmo é muito concentrada, né? E assim, os seus desafios aqui, quais foram quando o senhor entrou? Pois é. E tendo feito essa grande evolução da nossa informática, informatização do nosso tribunal. Pois é, né? Eu costumo dizer que eu coloquei apenas um tijolo a mais, né? Todos os presidentes que me antecederam, né, desde a época do desembargador Nelson Amorim, que foi o primeiro a comprar um computador e tal, passando por todos os presidentes, né, mais recentes, doutora Brabo, depois a desembargadora, a esposa do Felício Ponte, doutora Clemeni, tá, desembargador Mil, desembargador Romulo, enfim, desembargador que eu sucedi, desembargador Constantino. Sim. Todos eles, de uma forma ou de outra, contribuíram para que isso acontecesse na minha gestão. O que aconteceu foi, você deve lembrar que você advogava no fórum, que o nosso data center era do lado da lanchonete. Era um negócio, acho que era menor do que esse.
sem nenhum tipo de segurança, sem nada. E o tribunal investindo nisso. E um belo dia, ainda na gestão do Constantino, do vereador Constantino, houve uma enchente, sei lá, e acabou com tudo. Nós passamos não sei quanto tempo, né, sem a informática. Tivemos que pedir ajuda da Universidade Federal do Pará. Na época eu era vice-presidente, o vereador Constantino, presidente, ele evitou todos os esforços para que o tribunal tivesse o menor tempo possível de não funcionamento em razão disso. E nós conseguimos, através da Universidade Federal do Pará e outros órgãos, ceder alguma coisa, o tribunal começou a entrar no seu cotidiano normal. E o Constantino me designou para ir a Brasília, para ver como é que estava sendo feito o data center lá em Brasília. E fui eu e uma comissão, a secretária de informática, mais dois servidores, e nós fomos visitar vários órgãos. O Ministério do Planejamento, a Advocacia Geral da União, enfim. E nós resolvemos adotar o sistema da Advocacia da União, que era um negócio muito avançado para a época. Aí eu falei para o Constantino, então vamos fazer isso. E não deu para terminar na gestão dele, por causa dos contratos, ter aditivo para cá. 2 anos acaba sendo pouco. 2 anos é muito pouco, tal, não sei o quê. Aí eu falei para o Constantino, vai ser uma questão de honra a gente resolver isso na minha gestão, então. Você não pode mandar brasa, você tem meu apoio. E ele já deixou plantou assim um negócio bem legal, né? Aí nós fomos atrás e conseguimos fazer um data center na época, 2017, 2018 no meu último ano. 17 a 19. É um data center moderno, entendeu? Uma caixa forte que chama, né? Uma caixa forte legal. É um negócio fantástico. Não dá nem para se comparar. Era fantástico. E uma vez eu me lembro que eu estava conversando com a equipe, com o chefe da informática do Ministério do Planejamento, e falou assim, desembargador, hoje em dia, o coração de qualquer empresa, seja ela pública, privada, economia mista, não sei o quê, é a informática. Vocês têm que investir em informática. E graças a Deus nós colocamos mais um tijolinho, vocês vão colocando outro tijolinho, vai modernizando cada vez mais, porque a informática, a evolução dela é muito rápida, né? Hoje, amanhã já não é mais, é tudo necessário. Basta dizer que nós estamos hoje com 100%, né? Tudo informatizado. Sim, tal, o tribunal mais papel, tal. Não usa mais papel. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 2005 no tribunal, na 4ª Câmara, lá no Tribunal Velho, te levava para a processão aquele, ao invés de descer de carrinho. Processo, né? Hoje acaba só de coisa assim, uma canetinha. Eu acho engraçado que tem essa cultura, né? Por exemplo, no meu gabinete, o pessoal criou as etiquetas de armário. Aí depois eu fiquei pensando assim, você fica com esse negócio de armário? Não, desembargador, porque antigamente era o armário. Aí tinha um armário físico mesmo, botava lá e aqueles processos eram do assessor tal. Só que hoje não, a gente etiqueta o processo armário fulano. Acabou, hoje é assim. Foi muito bom, muito né? Bom. Eu imagino daqui, né, você que é da área de informática, daqui do tribunal, e com certeza vai continuar por muito tempo. Imagina daqui a 10 anos, né? Por exemplo, outra coisa estamos diante de uma revolução, né? Com a inteligência artificial. É uma revolução. Outra coisa importante na gestão foi a criação de colocar os processos, né? Como é que a gente chama? Que digitalizá-los? Sim, colocar... Começar na nuvem? Os arquivos, entendeu? Eu me lembro muito bem que nesse arquivo que nós fizemos lá em Ananindeua, pegava toda a região metropolitana, a capital, mais uns 10 ou 12 municípios e tal, porque não tinha arquivo. O cara pegar um processo que tinha que mandar desarquivar. Aí você não encontrava. Aí pedia e vinha. Aí eu me lembro, Alex, que no meu discurso eu falei assim, hoje ainda nós estamos fazendo, né, o arquivo de processos físicos, mas daqui a 10 anos o nosso arquivo vai ser 2 metros quadrados, porque só vem só o pendrive. Assim, daqui a pouco é nuvem e por aí acabou, você entendeu? Isso aqui é muito legal, né? Isso é muito legal, essa evolução tecnológica. O grande problema que eu sempre falo, eu me lembro que eu falei uma vez sobre isso,
quando nós colocamos em prática o selo digital. Sim. Né, que eu falei lá na presidência, naquele salão nobre, tinham vários convidados, que eu dizia que, é um pouco de filosofia, né? Dizia que as pessoas hoje estavam muito envolvidas com o avanço tecnológico, deixando um pouco de mão o avanço humano. Em que sentido o avanço humano? O avanço humano da solidariedade. Lado humano. Do lado humano da solidariedade, que hoje você não vê, alguém dar um bom dia, você não vê, né? Um rapaz abrir a porta, antigamente você tinha um lenço, hoje você não tem mais lenço, né, tal. Essas coisas acabaram, né? Exatamente. Hoje você vai para um jantar ou para um almoço, cada qual fica no seu celular, às vezes casal jovem, não é só casal, você está no celular, você está no outro e tal. Na minha época não tinha isso. Exatamente. Mas você estava tete a tete, conversando, batendo papo. Não, eu vi recentemente o Ano Novo em Paris, uma imagem que circulou pela internet inteira, acho que o nosso telespectador deve ter visto, né, nas redes sociais, enfim. Aí era comparando, na década de, acho que nos 90, todo mundo olhando a Torre Eiffel soltando os fogos. Uhum. E agora, ano passado, todo mundo com o celular na mão, filmando. Acho que nesse caso era o Arco do Triunfo sendo iluminado com os fogos e tal. Ninguém comemorando, ninguém confraternizando, era todo mundo filmando. Né? Pois mudou totalmente. Muita coisa mudou, né? E aí o desafio é se adequar a tudo isso. Pois é, esse vai ser o grande desafio, né? Esse vai ser o grande desafio. Mas enfim, espero que as novas gerações, né, também dê importância a essa convivência humana, né? De que é importante você, né, olho nos olhos, é importante você dar a mão, é importante você conversar, até no ambiente familiar. Sim. Entendeu? Porque na época dos meus pais, a gente almoçava e jantava e tomava café juntos, e se aprendia muito com uma lição, com uma observação que o papai dava, que se aprendia assim, coisas que ficavam para o resto da vida, né? Sim. Hoje em dia, com a modernidade, com essa loucura que nós temos de trânsito, né? Dificilmente você almoça com teu filho, ou janta com teu filho, toma café com seu filho, né? E você já terceirizou, como diz o Amilcar, já terceirizou a educação, né? E é muito complicado isso, né? E quando tem a oportunidade de você jantar, de você conviver um pouco mais, você está no celular, E aquela velha, tira esse tablet daí, tira esse celular, guarda. Enfim, mas vamos ser que isso é uma outra conversa, né? Isso daí só faz o seguinte, me deixa muito claro esse seu lado humano, desembargador. A questão do senhor ter recebido aquela ligação, eu acho que lhe clicou o senhor já tem essa personalidade, mas lhe mostrou a importância disso. Acho que nessa ligação do presidente do TRE naquela época. Com certeza. Uma vez a gente estava conversando, o senhor me falou do seu discurso para os novos juízes, novos magistrados que estavam entrando no tribunal, dessa questão do compromisso, né? Dessa parte mais humana mesmo, né? Da relevância disso. E eu acho que isso daí é o seu diferencial, né? Eu acho que sim, sabe, Alex, porque quando eu fiz o concurso, eu estava muito bem na advocacia, eu já tinha quase 10 anos de advocacia, estava muito bem. Quando eu fiz o concurso, eu tinha consciência de que eu tinha uma missão, entendeste? Eu tinha uma missão e que eu não poderia jamais colocar essa missão em risco. Como colocar? Você perguntaria, como, Ricardo, colocar essa missão em risco? De ser uma pessoa insuportável, de ser aquela pessoa que está acima de todos, entendeu? Mas não é isso que é a justiça. A justiça você tem que ficar mais embaixo para você sentir os problemas e ter mais condições de resolver aquele problema. Porque tudo vai cair E muitas vezes nas suas mãos, naquele conflito de dar a decisão que não é popular. É a decisão certa, exatamente, cabível, mas não é popular. Não é que todos gostariam de ouvir. Exatamente. Então tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é muito forte, é muito forte. Tem cada coisa que a gente precisa fazer uma reflexão, entender que o juiz, antes de mais nada, é um ser humano. Que o juiz, antes de mais nada, ele sofre, ele chora, ele ama,
também, mas ele sofre muito. Na época que eu estava no interior, nós ficávamos na solidão literal da palavra, nós não tínhamos com que se comunicar, entendeu? A namorada aqui, quem era solteiro, eu fiz concurso, eu era solteiro. A namorada aqui, você ia para Telepará para poder ligar, todo mundo ouvindo aquela coisa. Era muito difícil. Hoje em dia não, você já tem pelo menos, já fala com seu filho. Mas não deixa de ser também. Não deixa de ter uma difícil, solidão. Não deixa de ser, mas pelo menos ela ameniza um pouco, né? Ameniza e o nosso estado que não é pequeno, né? Pelo contrário, é continental. Imagina as pessoas que vêm de fora, né? Os colegas que vêm de fora, o impacto é muito grande, né? Quando você vai para uma região que é mais ou menos tranquila, mas quando você vai para o Marajó, ainda tem muita carência, né? Carente de muita coisa e tal. É complicado, entendeu? Você vem de uma região... E aí o senhor falou de solidão. O que o senhor gosta de fazer nessas horas? Ler? Eu gosto de ler muito. Eu gosto de escrever, entendeu? Eu tenho várias coisas escritas, só que eu não mostro pra ninguém. Não, eu sei que tem... Eu tenho até uma pergunta que tem um monte de publicação, né? Agora, eu já tenho aqui uma informação importante. Alguém um dia vai ter que achar essas escrituras, digamos assim, e preparar um livro sobre isso. Mas eu vi que tem palestra, tem curso, publicação. Então, assim, o senhor se ocupava. Muito, né? Mas, principalmente com o coração. Eu escrevia muito. Entendeu? Poesia? Poesia para namorada, escrevia conto, enfim. É muita coisa que legal. E também tem assim, muita coisa interessante que... Né, escrevia muitas coisas, né? Quando a dor do coração batia, a gente colocava tudo para fora e tal. E era interessante porque a gente morava em casas alugadas aqui em Belém, né? Aí mudança, aí procura tudo, minhas irmãs procuravam e via aquele negócio. Aí ficava lendo, olha o que ele fez, leu aqui, não sei o que, pegava, rasgava. Não tinha ainda aquela ideia de que isso aqui, rapaz, pode ser mais tarde, pode ser. Enfim, mas coisas que já passaram, mas que estão indelevelmente no meu coração, essas lembranças. Isso é muito legal. Isso é fantástico, porque é uma situação que é adversa, né? Tá num ambiente novo, vai mudando de cidade, tá o tempo inteiro mudando de residência, mas ao mesmo tempo daí saem coisas bonitas, produções. Com certeza, muito importante isso aí também. E eu fiz essa pergunta para a desembargadora Maria do Céu. O senhor é um dos mais condecorados desembargadores aqui. Mas eu acho que se a gente pudesse destacar, pelo menos daqui, do que eu vi, acho que essa medalha dos 150 anos do nosso tribunal, ela se destaca muito, né? Dentro da sua caminhada, o senhor tem algum momento como esse, assim, algo que o senhor participou, extra-tribunal, de repente? A maioria dessas condecorações a gente recebe, na verdade, por contribuições que fazemos a outras entidades, digamos. Mas existe algum que ficou o senhor marcou, que tem carinho maior até hoje contribui, participa? Eu sei que tem desembargador, por exemplo, que gosta da aeronáutica, desembargador que gosta dos bombeiros, militares e por aí vai, né? Tem essas diversas... Eu tenho uma coisa, eu tenho uma condecoração. Da música, de repente da Academia de Letras, alguma coisa, né? Nessa linha. Eu tenho um diploma que para mim é muito caro, entendeste? De ser cidadão paraense. Né? Eu sou amazonense, como já falei, né? E eu fui condecorado aí, meu irmão, né? Como cidadão paraense. Eu não posso nunca separar a minha infância em Manaus, até os 14 anos, e a minha vida adulta aqui em Belém do Pará. Eu amo esse estado do Pará, que me acolheu assim de forma maravilhosa, entendeu? Abriu seu coração para mim, entendeu? Aqui eu me formei em Direito, aqui eu realizei meu sonho. Aqui eu casei, aqui eu tive minhas filhas, aqui eu tive vários amores, aqui eu tive várias decepções, entendeu? Várias conquistas, várias derrotas. A vida é um somatório disso, né? E esse título de cidadão paraense para mim foi muito importante. E merecido, né? Foi muito importante. De belenense também foi muito importante. Eu trago isso muito guardado comigo. E uma outra medalha que é muito importante para mim foi da Justiça Eleitoral. É a medalha Aires de Brito.
Já vi que o senhor tem o seu ponto fraco de justiça eleitoral. O senhor gosta de justiça eleitoral. O tribunal, eu gosto muito de justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele colocou uma medalha Aris de Brito. E eu fui um dos poucos presidentes a receber essa medalha. E eu achei esse lá em Manaus, inclusive, no encontro de colégio de presidentes. E eu fui angariado com essa medalha de Aris de Brito. Para mim, me tocou muito, entendeu? Eu fiquei muito emocionado. E até porque o Aris de Brito é uma figura, né, exemplar, entendeu? Uma figura fantástica, contribuiu muito para o judiciário brasileiro. E que Deus dê vida longa a ele. Sem dúvida. E uma pergunta que eu também quero fazer para todos nós aqui, quando tiver a oportunidade de conversar. Direito civil e direito criminal. Qual que o senhor gosta mais? Pois é, né? Pois é, né? O direito criminal é aquela primeira paixão do estudante. Sim. Né? O direito criminal é fantástico e tal, mas eu sou mais da pegada do direito civil. Com certeza absoluta. Deixa o Rômulo ficar com o criminal, né? Cada um ficou com... Se bem que o direito civil não é um negócio muito complicado, né? O negócio tem aquelas suas nuances e tal, né? Mas eu gosto muito. Que bom. Bom, eu acho que a gente concluiu aqui boa parte das nossas perguntas. E que o senhor quer deixar de recado para quem está vendo a gente hoje, quem vai ver a gente para frente? A internet, o senhor sabe, a gente grava, vai para a internet, nunca mais sai de lá. Com certeza. Então, se o senhor puder deixar uma mensagem para gerações futuras, seja da nossa população geral, seja dos magistrados que estão vindo aí para agora ou no futuro, querem participar do judiciário paraense, o que o senhor tem o que o Ricardo tem para dizer para essas pessoas? A primeira coisa que eu tenho que dizer para todos, de modo geral, é que não percam a fé em Deus. Essa fé tem que ser inabalável. E que os sonhos podem sim ser realizados. Nós temos que buscar, nós temos que lutar, entendeu? Quem diria, por exemplo, isso eu falei no meu discurso de posse de juiz, quem diria, por exemplo, que uma pessoa nascida lá no Ricão, lá em Itacoatiara, poderia um dia ser presidente do Tribunal de Justiça de um dos estados mais importantes da federação. É o sonho que você nem eu imaginaria, né? Mas quando a gente vê que ele pode ser alcançado, essa fé inabalável em Deus tem que ser exercida, né? Sim. E buscar a realização desses sonhos. Então a mensagem que eu digo é essa, né? Não percam a fé inabalável em Deus, né? Essa fé é muito importante e que os sonhos, eles podem sim ser realizados. Basta a gente querer e lutar e buscar, né? Com fé, com esperança e com muito amor. Então o amor também é uma coisa importante, né? A gente tem que fazer as coisas com amor. E para os magistrados que aqui chegarão, entendeu? Que eles têm essa vocação, né? Que o mais importante de tudo é a pessoa que ele vai prestar o serviço, ou seja, o jurisdicionado. Que ele seja uma pessoa vocacionada e que ele respeite principalmente aquilo que está dentro do processo e procure a iluminação divina para que ele preste uma boa prestação jurisdicional. Ótimo. Bom, eu fico satisfeito, eu sou suspeito para falar, como eu disse. É uma das pessoas mais queridas por mim aqui no tribunal. O desembargador Ricardo me recebeu aqui, braços abertos, presidente da minha turma. Se depender da turma, eu acho que ele vira presidente toda vez, porque foi eleito unânime. Presidente, eu lhe agradeço muito, viu, a presença aqui no nosso Papo Justo. Eu acho que as pessoas puderam conhecer um pouquinho, saber quem é. É muita história para pouco tempo que a gente tem. A gente pode ter outros papos justos, não tem problema. A gente vai destrinchando. Mas eu queria lhe agradecer muito, né? E fiquem ligados, esse é mais um Papo Justo que a gente teve. A gente vai ter outros convidados, a gente vai ter outras conversas. Quem sabe a gente traz o desembargador Ricardo de novo. Inclusive, se vocês, acho que a gente pode até sugerir, se vocês tiverem perguntas para uma próxima vez que o desembargador Ricardo vier bater papo com a gente já faz para ele, não tem problema. A gente pode... Mandem que a gente pergunta.
né? E agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo a gente aqui, principalmente ao desembargador Ricardo por dispor do tempo dele para vir conversar com a gente. Até o próximo episódio e até mais para você.